E hoje nós vamos abordar o filo Annelida, também conhecido como vermes anelídeos, que são aqueles portadores de anéis. Como principal representante, nós temos os vermes que vivem livremente no solo, que são as minhocas, que são as mais conhecidas dentro do filo Annelida. Por isso, boa parte do nosso estudo vai se basear no estudo da minhoca. Mas existem também outros vermes encontrados no mar, são conhecidos como poliquetos, e outros são ectoparasitas, ou seja, parasitam fora do corpo de vertebrados, como no caso da sanguessuga. O termo anelídeo do latim vem de anéis, indica uma das principais características desses animais, que é a segmentação do corpo. O corpo ele é cilíndrico, ele é arredondado, comprido, com repetições desses anéis. Esse fenômeno é chamado de metameria, onde meta significa além e meros parte. Também conhecido como segmentos. De acordo com a simetria, possuem simetria bilateral, onde dá para dividir o verme numa região, um lado direito e lado esquerdo, região anterior e posterior, dorsal e ventral. Como característica geral do filo, nós temos que são vermes triblásticos, celomados e protostômos. Lembrando que triblásticos vem de 3 folhetos, a ectoderme que vai formar a pele, essa pele é revestida por uma cutícula, a mesoderme, que é o folheto onde vai se desenvolver a musculatura, é uma mesoderme completa e ela vai delimitar um espaço. Esse espaço é chamado de celoma, é dentro do celoma onde vai ficar a maioria dos órgãos desses animais. E a endoderme, que é o tecido mais interno que vai formar o intestino primitivo, que nós chamamos de arquêntero. Protostômios é porque no período embrionário, a primeira estrutura a se formar no embrião seria a boca. Quem são os animais protostômios? São os anelídeos, então a primeira coisa que se forma ainda no período embrionário é a boca, só depois aparece o ânus, os moluscos e os artrópodes. Já os seres conhecidos como deuterostômios, a primeira coisa a surgir é o ânus. É o caso dos cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos e dos equinodermos. A superfície do corpo dos anelídeos é revestida por uma epiderme com uma cutícula externa e pode apresentar pequenas estruturas semelhantes a pelos duros, que são chamados de cerdas. Essas cerdas são compostas de quitina, que é um polissacarídeo, e funcionam como âncora, dando apoio ao animal na locomoção. Então, vocês estão observando aqui o detalhe do corpo da minhoca, essas pequenas estruturas que ficam na região ventral, em contato com o chão, serve para ela se apoiar ao solo, facilitando a locomoção. Também serve para ela ficar em pé nas galerias, né? As minhocas cavam galerias, cavam buracos, e elas ficam em pé nessas tocas, e também serve para a união na hora da reprodução. De acordo com o tubo digestivo, ele é completo, então elas possuem boca e ânus. A digestão ela é extracelular e acontece dentro da moela e dentro do intestino, então é fora da célula. Elas possuem um papo que serve para armazenar o alimento e juntamente com a saliva que elas engolem, serve para amolecer, né, para facilitar o processo da digestão desse alimento. E além do papo, ainda possui uma moela com paredes grossas que servem para triturar o alimento. Juntamente com pequenos grãos de areia que ela engole, o alimento já previamente amolecido no papo, quando chega na moela, é mais fácil de ser triturado. As minhocas, elas podem consumir praticamente qualquer coisa. Frutas, verduras, legumes, borra de café, cascas de ovos, folhas de plantas, folhas em decomposição, vermes, gordura,
papel, papelão, rolha de cortiça, cinzas, serragem. Então a alimentação é bem variada. O trajeto do alimento no tubo digestivo segue essa ordem, né? Boca, depois é passado para uma faringe, depois vem o esôfago, que transfere esse alimento para o papo, ele é triturado na moela, o resto passa para o intestino, que é o alimento que foi digerido. O intestino ele tem vários vasos sanguíneos que recebem esses alimentos e distribui através do sangue para todas as células do corpo, e aquilo que for rejeitado é eliminado pelo ânus. Nas minhocas, o sistema circulatório é do tipo fechado. O que significa isso? Que o sangue ele sempre circula dentro dos vasos, ele não sai dos vasos. Há 2 vasos principais numa posição longitudinal. Um fica na região dorsal, nas costas, que impulsiona o sangue, e o outro fica na região ventral, como vocês podem observar nessa imagem. Então, são 2 grandes vasos, tá bem mais ampliado, são 2 grandes vasos sanguíneos, um na região das costas e outro na região do abdômen. Ambos estão ligados entre si por pares de vasos chamados de corações laterais. Alguns anelídeos, como as minhocas, possuem pigmentos respiratórios no sangue. Um exemplo é a hemoglobina, que é uma proteína que dá tonalidade vermelha ao sangue. Então, a respiração ela é do tipo cutânea, ela é feita pela pele, e é do tipo indireta, uma vez que o oxigênio atravessa as paredes da cutícula, né, da pele, ele cai no sangue, e é o sangue que faz a função de transportar os gases pelo corpo, por isso do tipo indireta. Algumas, como no caso dos vermes marinhos, ou então das sanguessugas, algumas espécies de sanguessugas possuem dobras de pele, e nós chamamos essa respiração do tipo branquial. Essa respiração cutânea, né, feita pela pele, só é possível se a pele do animal estiver úmida. Assim, a pele das minhocas ela é praticamente nua, sem cobertura, sem nenhum impermeabilizante, e possui células produtoras de muco, que ajuda a manter a umidade da pele. Com relação ao sistema nervoso, ele é formado por 2 cordões nervosos ventrais. O sistema nervoso é formado por 2 cordões nervosos que ficam na região ventral do corpo da minhoca, com um par de gânglios cerebrais e outro par de gânglios em cada anel. Desses gânglios saem nervos que se ramificam pelos músculos para facilitar a locomoção. A minhoca ela se locomove esticando o corpo e contraindo, graças a esses nervos. Não possuem ocelos, que são estruturas que se assemelham a olhos. Eles estão presentes em alguns vermes marinhos, que são os poliquetos. Bom, em compensação, as minhocas possuem células espalhadas por toda a pele que acusam a presença da luz, e assim ajudam o animal a procurar ambientes escuros e mais frescos. Esse termo oligochaeta, oligo vem de poucos e chaeta cerdas. São animais que possuem poucas cerdas, elas ficam apenas na região ventral, servindo principalmente para auxiliar na locomoção sobre o solo. Eu falei ainda há pouco. As minhocas mais conhecidas são as lombrigos terrestres, que é a chamada minhoca louca, muito encontrada no Brasil, a chaetogaster e a rhinodrilus. São seres exclusivamente terrestres. Elas possuem um anel mais largo e mais claro, localizado geralmente no meio do corpo, que é o chamado clitelo. Esse termo clitelo vem de cinta. Quando o sistema sexual feminino, porque a minhoca ela é monóica, né? Ela é hermafrodita, ela tem tanto o aparelho reprodutor feminino quanto o masculino, só que ela é incapaz de se autofecundar, ela precisa de uma outra parceira para ocorrer a troca de espermatozoide. Então, quando o sistema sexual feminino amadurece,
Os óvulos são lançados numa espécie de cápsula, que é o casulo. Esse casulo foi produzido pelo clitelo. E o casulo ele vai se deslocar pelo corpo da minhoca no sentido da cabeça. Quando ele passa pela abertura do receptáculo seminal, ele recebe os espermatozoides que foram doados pela outra minhoca. Tá? Então a fecundação ocorre dentro do casulo e, portanto, ela é do tipo externa. Mesmo ela recebendo o espermatozoide de uma outra minhoca, mas os óvulos dentro do casulo recebem esse espermatozoide, não dentro do corpo da minhoca, e sim no casulo. Os ovos vão se desenvolver e o casulo, depois que é saído pelo último anel da cabeça, ele é depositado na terra úmida. Da eclosão dos ovos já nascem minhocas jovens iguais ao adulto. Então o desenvolvimento é do tipo direto, não tem estágio larval. Aqui nós vemos a liberação desse casulo já com os ovos que foram fecundados. Aproximadamente uma semana daí dos ovos já nascem a minhoquinha. Algumas espécies, que é rinódulos, como o minhocossu, esse da imagem, pode atingir até 2 metros de comprimento. Só que eles estão correndo um sério risco de extinção por causa da venda como isca para captura de peixes maiores. E em alguns locais, como na Austrália, eles também são utilizados para fazer carne de hambúrguer. A segunda classe de anelídeos é o Polychaeta, também conhecido como poliquetas. Poli vem de muitos e chaeto vem de cerdas, então são seres que possuem muitas cerdas e são bem desenvolvidas, e elas ficam implantadas em expansões laterais chamadas de parapódios. Então as cerdas elas ficam nessas projeções aqui na lateral do corpo, que é o parapódio, onde esse termo para significa ao lado e podos, pés. Então, pés que ficam ao lado do corpo, que funcionam como pernas rudimentares. A maioria dos poliquetos são marinhos, por isso possuem respiração branquial. Alguns deles se deslocam ativamente e são chamados de poliquetos errantes, como no caso dessa imagem, onde você tem um representante aí que é o palolo ou nereida. Os outros poliquetos vivem em túneis que eles cavam na areia. Por isso eles são chamados de vermes tubículos. Seria esse aqui, Eles ficam em túneis apenas com os tentáculos voltados para fora. Esses tentáculos são utilizados para captura de alimento. Eles possuem o que? Cerca de 6 centímetros de comprimento, os tentáculos. Diferente da minhoca, os poliquetos eles possuem uma cabeça distinta da região do corpo. Nessa cabeça possui olhos, possuem tentáculos e possuem palpos. Esses palpos servem para segurar o alimento. De acordo com a reprodução, são seres que possuem o sexo separado, dioico, tem o macho e tem a fêmea, então os sexos são separados. O desenvolvimento ele é do tipo indireto, quer dizer, passa por uma fase larval e essa larva é chamada de trocófora, sendo que a fecundação ocorre fora do corpo deles. O macho libera os espermatozoides na água, a fêmea libera os óvulos, a fecundação ocorre na água, com a formação da larva trocófora. A última classe nós temos a classe dos hirudíneos ou hirudinoidea, aqueles que não apresentam cerdas, sem cerdas. Como representante nós temos as sanguessugas. As sanguessugas, elas podem se alimentar de vermes, então elas podem ser predadoras, ou elas podem se alimentar de sangue, sendo hematófaga, ou então da seiva de plantas. Elas vivem basicamente em água doce ou solo úmido pantanoso. A maioria dos hirudíneos é de água doce e tem tamanhos que variam de 1 centímetro até 30 centímetros.
Elas respiram pela pele, né? A respiração é cutânea, muito parecida com a da minhoca, só que elas não possuem cerdas como as minhocas. Apresentam duas ventosas, uma fica na região anterior, localizada próximo à boca. Essas ventosas servem para ela se fixar, e a outra fica na região posterior, localizada ali no ânus. Uma vez que ela se fixou, dificilmente você vai conseguir retirar com os dedos. Essa ventosa que fica na região anterior, né, da boca, ajuda a sugar o sangue de animais, de seres humanos, uma vez que a maioria dessas espécies ela é parasita de vertebrados aquáticos. Diferente das minhocas, elas não possuem o clitelo. A reprodução ela é muito semelhante à reprodução das minhocas. Elas também são hermafroditas, ou seja, monóicas. Num único ser encontrados dois aparelhos reprodutores. Assim como a minhoca, ela também é incapaz de se autofecundar, então precisa de uma outra sanguessuga. Elas trocam de espermatozoide e dali elas vão gerar ovos. Do ovo já nasce a sanguessuga, então não passa por uma fase larval. A representante mais comum é a Hirudo medicinalis, muito utilizada antigamente na medicina. Elas eram utilizadas para diminuir a dor, para anestesiar a região que seria cortada por um médico. A sucção do sangue facilitava diminuir a pressão arterial, facilitando o corte, diminuindo riscos de hemorragias desse corte, e além de que a saliva dela possui uma substância que é cicatrizante. Então ela anestesia a região, evita dores e também cicatriza alguma ferida, algum corte, aqui um tecido em estado avançado de decomposição. As minhocas e o solo. Elas são importantíssimas para a fertilidade do solo, pois abrem caminho por ele, comem terra, comem os restos vegetais, constroem túneis. Então elas tornam o solo mais poroso e arejado, o que facilita a circulação de ar e permite também que a água da chuva se infiltre melhor. Com isso, as raízes das plantas conseguem oxigênio e a água com mais facilidade. Além disso, ao digerir a matéria orgânica dos detritos, ela elimina as fezes, que servem como um adubo para o solo. Então, produzem uma espécie de humus, que é uma matéria orgânica em decomposição, rica em sais minerais que são importantes ao desenvolvimento das plantas, o que diminui a necessidade de utilizar um adubo químico. Então, as minhocas elas funcionam como verdadeiros arados e adubadores naturais para o solo. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o filo Annelida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.